Oi, gente, tudo bem? Nós somos Mix Direito Podcast, estamos no YouTube, no Spotify e hoje nos reunimos aqui para conversar sobre um tema que todo mundo pergunta: o que é dano moral? Quando o dano moral é indenizável? E a gente vai conversar também sobre o dano moral nas diversas áreas aqui de nossas atuações, né? Eu tô aqui com a Marina, com a Lígia e com a Odila, eu sou a Laísa Faustino. Estamos aqui de novo reunidas para tratar de temas jurídicos sem juridiquês. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a ideia é não trazer o conceito de dano moral de forma jurídica, né? Perfeito. Então, o que é dano moral, né? Na Constituição Federal, existem direitos fundamentais que são protegidos, né? Todo mundo sabe. Então, o dano moral, ele surge quando tem uma infringência a esses direitos, né? Então, o direito à saúde, o direito ao nome, o direito à honra e à imagem são os danos mais conhecidos, indenizáveis como dano moral, né? Então, quando eu tenho direito a dano moral, toda hora, tudo que acontece comigo vai gerar um dano moral? Não necessariamente, né? Porque pode acontecer uma coisa chata com você e pode acontecer um dano moral, né? Então, como que o direito enxerga isso? Para qualquer responsabilização, o que é responsabilização? Para você ter direito a ser indenizado, você precisa que aconteçam 3 coisas. Que exista um ato ilícito, né, causado por alguém. O que é um ato ilícito? Algo que alguém fez que está contra o que o direito entende como uma conduta correta. Você precisa ter o nexo de causalidade, que é a Odila fez uma coisa para mim e me causou um dano. E você precisa ter um dano. Isso não só para o dano moral, mas também para o dano material. E qual que é a diferença do dano moral? Que o dano moral é entendido como aquele que é próprio dele, que a gente fala próprio da coisa, né? Então, eu não preciso provar que aquilo afetou a minha honra. O que é a minha honra? Porque uma coisa pode ser honra para mim, pode ser para Odila outra coisa, para a Lígia outra coisa. Cada um tem o seu conceito de valores, né? Mas pressupõe-se que em determinadas situações já se configuraria o dano moral junto com esses 3 elementos que você pontuou. Isso é que assim, primeiro a gente tem um conceito da responsabilização, né? Ou seja, quando eu vou poder cobrar uma indenização. Depois a gente tem a jurisprudência, que são os julgados, os entendimentos e da interpretação do que seria indenizável, né? Então, assim, tudo que ofende a sua honra, a honra da população é indenizável? Não, pode ser que isso seja considerado uma coisa corriqueira, né? Que o que a jurisprudência vem entendendo também como um dissabor da vida moderna. Acho que muita gente já escutou isso, mero aborrecimento, né? Então, assim, só para ter essa distinção conceitual. Existe um dano, existe moral. O que é dano moral? Ligado à honra, à imagem, ao nome, aqueles valores ligados aos direitos fundamentais que estão postos na Constituição da República, né? E quando que isso é indenizável? Eu acho que esse é o grande X da questão, que a gente está aqui para trazer exemplos práticos para todo mundo ficar com menos dúvidas sobre esse assunto, né, Marina? A Marina vai falar um pouco para nós sobre o dano moral indenizável nas relações de consumo, né, Marina? É isso aí, que acontece muito, né? Eu acho que a gente vê muito dentro da área de relações de consumo, principalmente do lado do consumidor, né? Diversos acontecimentos, os consumidores se sentem ali infringidos na sua honra, na sua moral e acham que tudo pode ser indenizável. E por isso, né, já há bastante tempo surgiu aí a chamada indústria do dano moral, que foi justamente uma enxurrada de ações, né, dos consumidores pedindo dano moral para tudo que acontecia. E isso fez com que os julgadores parassem e falassem, peraí, nem tudo é dano moral. Isso aqui é um mero dissabor, isso aqui é um descontentamento. Então, justamente para que não transformasse o judiciário numa loteria, né, eles falaram, não, calma que não é assim. Nas relações de consumo, o que acontece? A responsabilidade do fornecedor, ela é objetiva. O que é isso? Independe da culpa do fornecedor. E aí, o que acontece? Obviamente, o consumidor, ele vai querer buscar aquela indenização, né? Mas ele precisa, de fato, demonstrar que ele foi ferido no seu âmago, né? Não é tudo que vai gerar uma indenização. Em regra, o ônus da prova é de quem está alegando, mas dentro das relações de consumo, muitas vezes esse ônus vai ser invertido, justamente considerando
a vulnerabilidade do consumidor, que não tem naquele momento condições de produzir aquela prova, né? Não tem acesso às informações, não tem acesso a diversos documentos que estão em posse do fornecedor. E aí, o juiz, verificando isso, ele inverte o ônus da prova e coloca a cargo do fornecedor. Falar, não, ele não foi infringido na honra, ele não teve, foi um mero dissabor aquele acontecimento. Sabe um exemplo legal da sua área? Eu acho que a gente pode lembrar da época que nós trabalhamos há 20 anos com uma loja de varejo, e essa loja colocava dispositivo nas roupas e nos Alarmes, produtos, né? Os alarmes. Sim. E aí as pessoas iam atravessar a porta para fora, depois que havia sido feito o pagamento, e o alarme, logicamente, disparava. E é um constrangimento, né, ali considerável. Pelo menos Parece naquela que a pessoa época. tá roubando, exatamente. Né? Naquela época, aquilo tudo, essa questão da segurança estava sendo implementada. A gente não tinha, estou falando de 20 e poucos anos atrás. E a gente não tinha isso, né, como um tema discutido no judiciário. Então, a pessoa se sentia tão constrangida, tão mal, e que começaram essas pessoas que passavam por essa situação começaram a entrar no judiciário. Né? Foi uma explosão de ações. E aí pedia, né, dano moral. Olha, eu fui aqui, né, constrangida, achavam que eu tinha roubado a peça, furtado a peça e tal. E aí acabou até que gerou um movimento de prevenção nas empresas, né, dessa área do varejo e tal, do comércio, para que isso fosse corrigido ali na fonte, né, com treinamento e tudo mais. Então, essa parte da relação do consumo e do consumidor, isso veio muito forte há uma época atrás. Hoje em dia, bem menos, por quê? Justamente para não causar a tal da indústria das indenizações e interpretar como, olha, é um aborrecimento, nós vamos tirar o alarme e volta. Então, isso tudo passou por uma mudança de entendimento. Tem né? diversos outros exemplos aqui, muito corriqueiros, que eu posso mencionar também. É importante, novamente, ressaltar o que a Laísa falou, que é importante ter o fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, né? Que é justamente o liame entre essas coisas para configurar eventual dano moral. Importante falar também a questão da culpa concorrente, né? Tem vários casos que aconteceu ali um fato, que pode ter acontecido um constrangimento, mas o que acontece? Existe ali algum comportamento do consumidor que ele teve ali um pouquinho de culpa ali, e isso vai atenuar a responsabilidade do fornecedor, né? Existe também a questão da excludente da responsabilidade do fornecedor, quando o fornecedor ele comprova que inexiste o defeito no serviço ou no produto, né? Ou quando, por exemplo, ele consegue comprovar que a culpa é exclusiva do consumidor e ele não teve nada a ver com aquilo que aconteceu com aquele fato. Diversos exemplos, por exemplo, a Lígia já falou dessa questão aí do alarme, né, que acontecia muito. Hoje em dia as empresas já têm todo esse cuidado. A questão de corte de energia elétrica, de água, que são serviços essenciais, né? Isso não pode acontecer, né, sem a devida notificação ou por cobranças antigas, né? Então, realmente não pode acontecer. Se acontecer, vai configurar um dano moral, porque não foi um mero dissabor, né, que o consumidor experimentou. Ele ficou ali sem um serviço essencial. A questão de cadastro dos consumidores no SPC, Serasa, né? Quando a cobrança ela realmente existe, pode ter sim o cadastro, mas tem que ser notificado. Se não for notificada, a empresa vai sofrer ali, provavelmente, um processo, né, pedindo dano moral por parte do consumidor. Diversas outras coisas, cortes da telefonia móvel, né, quando existe uma cobrança. Existe também, acho importante falar, aquelas situações em que o próprio fornecedor também é lesado, né? É menos frequente, mas existe. Por exemplo, um consumidor ali que se viu, que se sente, né, ferido na sua honra, na sua moral, ao invés de buscar os meios corretos, né, para ali tentar uma negociação, ou até entrar com uma ação judicial,
ele vai lá na internet e começa a difamar aquela empresa, começa, né, falar mal. Críticas um pouco mais exacerbadas. Exatamente, Acaba isso. perdendo um pouco a razão no final das contas. Eu acho que perde completamente a razão. E, inclusive, ele pode ser demandado judicialmente pela empresa que se sentiu ferida também, né? Porque isso foi mal atendido, desculpa, né, mas foi mal atendido, aí se sentiu no direito de fazer a reclamação, só que não só fez a reclamação, como também ofendeu, né, e criticou de uma forma muito mais forte a empresa. E isso vai impactar, inclusive, né, nos resultados daquela empresa, na reputação, e vai caber ali uma demanda contra o próprio consumidor. Então, tem dos dois lados, obviamente, mais frequente do lado dos consumidores, né, que acabam sendo lesados aí de diversas formas, por publicidade enganosa também. N exemplos, muitos exemplos dentro da área de direito do consumidor. Pelo que você está mencionando, então, a cautela que o consumidor tem que ter na hora de fazer uma reclamação para a empresa pelos meios não judiciais é, né, calma, cuidado, né, com o tom do que você vai fazer, com o tipo de menção, de acusação, porque isso pode dar um problema. E então realmente inverte a situação, né? De vítima, ele acaba sendo o famoso tiro no pé. Reclamar, todo mundo pode, faz parte. Eu acho que a gente tem que exigir nossos direitos, mas chegar a passar do ponto da reclamação e começar a ofensa, o tratamento inadequado, e aí então a pessoa que está reclamando vai perder a razão. Exatamente isso. O que eu queria colocar também é que acho que na linha do que a gente está dizendo aqui, principalmente nas relações de consumo, é que pelo menos o entendimento do STJ é no sentido de que o que é dano moral indenizável? Quando isso gera uma consequência fática, né? Então, a evolução dos julgados tem sido nesse sentido. Que consequência fática gerou para a ofensa à sua honra? Alguma coisa? Não. Então, talvez tenha sido um mero de sabor mesmo, alguma coisa chata que aconteceu na sua vida, né? Acho que desculpa, mas fala. Pode falar. Não. Eu ia comentar a questão do erro médico também, que muitas vezes é tratado dentro da esfera de relações de consumo, né? Só que no caso aí, se a gente for falar de erro médico, tem que ser configurada a culpa, né? Não entra essa questão aí da responsabilidade objetiva. É porque no caso do erro médico, a gente tem no próprio Código de Defesa do Consumidor a previsão de que precisa ser analisada a culpa, né? Não só do médico, mas de todo profissional liberal, né? Você precisa ver se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, né? No ato dele. E se aquele ato dele, agindo dessa forma, causou o dano, seja moral ou material, né? Então, é um pouquinho diferente, né? E aí a gente entra também naquela seara o que é o erro para causar o dano, seja moral ou material. Também jurisprudencial, e acho que eu insisto muito nisso, porque hoje a gente trabalha no sistema de precedentes, né? Então, a gente consegue mensurar dano moral, o que é indenizável ou não, a partir dos julgados. O erro médico hoje é aquele inexcusável. Eu trazendo juridiquês, mas para traduzir para vocês, o que seria inexcusável? O que a literatura científica entende como uma conduta apropriada. Então, se você agiu de forma diferente do que aquilo está demonstrado na literatura, aí seria um erro inexcusável. É muito difícil essa prova, por isso que um bom advogado que defenda médicos precisa conhecer a parte técnica ou ter um auxílio de um assistente técnico antes de fazer a defesa, porque se você entra nessa seara dizendo que aquilo ali está de acordo com a literatura médica, você tem muito mais chances de reverter eventual condenação, desde que esteja, né? Sim. Porque daí, dependendo, a gente vai indicar outra condução no caso, né? E aí, Lígia, e no direito de família, o que você tem para dizer para nós sobre o dano moral? Eu vou pegar até o gancho que você comentou sobre o dano factível, né? A consequência fática. No direito de família, o que a gente pode falar? Que todo mundo, né, pergunta. Por exemplo, já vou falar dando um exemplo. O marido ou a mulher traiu. O companheiro, esposa, marido, enfim. Ele tem que me indenizar, eu tô aqui, tem que me indenizar, eu vou pedir dano moral, né? Não fala indenizar, né? Vou pedir dano moral, vou processar. E quando se trata desse tipo de assunto, a traição, ela precisa gerar, logicamente, que ela já tem a consequência por si só
né, mero aborrecimento. Do sofrimento. Do sofrimento, não é um mero aborrecimento. Claro. É um sofrimento. Da ofensa à honra, Mas, exatamente, essa ofensa ela já é caracterizada pelo ato em si. Mas para que se torne indenizável, é preciso medir qual que é a extensão disso. Ou seja, teve notoriedade, publicidade, te deixou numa situação de constrangimento além da própria situação, ou seja, foi algo público, te colocou numa situação muito delicada, por exemplo, com relação a algum problema de saúde, se você pegou alguma doença em razão dessa traição, porque isso existe. Então, se for algo muito restrito ao casal, àquela família, e que não teve repercussão, não é indenizável perante o Poder Judiciário. Por mais que gere danos de outra ordem, né, que é a questão que você vai tratar numa terapia, infelizmente tem que colocar isso em jogo, para fins de indenização junto ao poder Judiciário, o que a gente tem é que precisa ter algo muito notório, muito forte, para que realmente se justifique aquela indenização por dano moral. Então, a exposição, a publicidade, o constrangimento ou a doença. Então, esse é um exemplo no tocante a uma situação de traição. Outro também, dentro da nossa, né, prática na área de família, é o abandono afetivo, que muito se fala hoje em dia, né, de uma maneira a colocar o afeto como um valor jurídico e deixando bem claro aqui que não é o gostar, o amar, não é essa questão, não é essa interpretação, é o cuidado. Então, é a falta de cuidado, é o descumprimento dos deveres parentais neste cuidado. Então, se um pai ou uma mãe abandonou, pelo nosso histórico da sociedade, em geral, assim, as ações falam muito do pai, né? O pai que abandona. A pessoa abandonada, ela vai ter o direito de pedir, né? Desse dano que se estendeu ao longo da vida, de pedir a indenização por dano moral. E não há aqui como colocar um valor específico, um tempo específico. Não tem isso, porque é analisado cada detalhe do caso. Então, se foi abandonado em determinada idade, se tem uma indenização no determinado valor, isso não é um padrão, não é algo tabelado. Olha, só vai ser indenizado se foi abandonado por tanto tempo e o valor vai ser esse. Não tem. E principalmente por quê? Porque o direito de família é muito dinâmico e tem casos assim que a gente nem imagina que aconteça. Então a gente até pensa, nossa, essas coisas de novela não acontecem, elas acontecem. Sim. Elas acontecem. E só na prática que a gente consegue exemplificar. Então, existe também esse tipo de dano moral que muito se é falado, né? E é importante a gente ter noção de que não é só um aborrecimento, um dissabor, uma chateação. É algo maior, mais pesado e que, de fato, machuque aquela pessoa na vida dela, né? Legal. E você, Odila, o que tem para trazer para nós sobre o dano moral e as relações do direito imobiliário? Pois é. Eu acho que é um pouco do que vocês mencionaram. Não existe um tabelamento, né, que se possa verificar que determinada situação tem lá X salários mínimos, né? Eu acho que vai depender de muito caso a caso, né? E se de fato existe essa aplicação do dano moral na situação, por exemplo, de um atraso, né, na entrega de um empreendimento imobiliário. Então, acho que isso tudo vai depender muito, né, da questão do assunto propriamente. Mas, em regra geral, o que a vítima do dano moral, né, quando o cliente chega para a gente, o que ele quer é que aquele transtorno que ele teve, que na concepção dele é muito mais do que um mero aborrecimento, seja passível de uma indenização, de um recebimento à altura daquilo. E a dificuldade da gente é explicar para o cliente que ele não vai ficar rico, porque esse tipo de ação não tem esse condão, né? É aquele caráter punitivo, reparatório, né? É para doer no bolso da empresa, para que a empresa verifique os procedimentos e as condutas internas para que aquele tipo de situação acabe não acontecendo novamente, mas que, de repente, dependendo da situação, aquilo não cheira, não fede, como diz na prática, né? Porque
tá lá na contabilização do ganhos e perdas da empresa, né? Então, aquilo ali, acho que às vezes é muito mais caro para a empresa fazer um treinamento do que pagar a indenização. Né? Então, eram aqueles exemplos clássicos que a gente tinha no passado, do apito na porta do banco, né? E que muitas vezes eram seguranças, né? Às vezes mal treinados e que às vezes as pessoas ficavam literalmente sem roupa, né? Chegava a esse ponto, né? Então, aconteceu muito, né? Isso foi muito, assim, acho que logo depois que a legislação começou a tratar disso, a jurisprudência começou a tratar disso, que veio a diminuir. Mas enquanto os assuntos não foram levados ao judiciário, a frequência era muito grande. E eu acho que esse é o grande ponto do equilíbrio, né? Porque, às vezes, a própria pessoa que ia lá na agência bancária instigava, né, provocava a situação. E ela mesmo já falava, você tá achando que eu tô aqui? É a tal da indústria do dano moral. Pensando no que poderia ter como retorno financeiro daquilo. Esse gancho que eu acho importante a gente esclarecer aqui, que no Brasil não existe o dano punitivo, né? O que é o dano punitivo? Aquela coisa americana, enfiei o dedo na tomada, vou ficar milionário. Não existe. Na linha do que a Odila está dizendo aqui. Mas embora a gente tenha visto depois do Código de Defesa do Consumidor esse movimento de informação, o consumidor como um detentor desse direito, a gente não tem aqui a quantificação do dano, os valores do dano, de forma tão elevada. No gancho aqui do que a Odila falou, eu não posso ter uma indenização milionária porque eu vou considerar a vítima, né? E a empresa. Então, é feita uma mensuração disso no caso concreto, né? Por isso que a gente tem que tanto avaliar julgados, enfim, para orientar quem sofreu ou foi vítima de algum dano, né? E para não caracterizar o chamado enriquecimento ilícito que a gente tem nas nossas decisões. Então, para não ser tão desmedida essa indenização, a ponto de que aquele dano foi até bom para a pessoa, para ela ser indenizada numa proporção estratosférica. Estratosférica. Todo episódio eu dou uma engazepada, né? Mas eu dei também no vulnerabilidade no passado. Não, gente, sabe que o grande desafio é quando se trata de morte. Quanto vale uma vida? Sim. Né? A depender da situação. E acho que não há dinheiro que pague, né? Por mais que a indenização possa vir a ser colocada na queda de um avião, num acidente complicado, num erro médico, num acidente de trabalho, enfim. Então, como é que os tribunais acabam isso é legal a gente conversar também. O critério que eles têm utilizado é tentar racionalizar cada vez mais, tornar de uma forma objetiva, pelo menos, a fixação de parâmetros para valorizar um dano moral. Porque, como eu disse no começo, isso ofende honra, ofende direitos que a gente não tem como quantificar em valores, né? Então, o que tem sido utilizado é o chamado método bifásico. E o que é esse método bifásico? Eu vou analisar outros casos similares, a indenização que foi dada nesses outros casos e também o caso concreto, as circunstâncias desse caso concreto. Então, assim, é como se fosse, fazendo uma analogia aqui, na medicina baseada em evidências, né? Então, eu vou pegar aquela evidência de casos já julgados, tentar aplicar aquilo no meu caso concreto, sem gerar um enriquecimento para quem sofreu e sem gerar também um dano punitivo para quem vai pagar, né? É isso que a gente tem observado. Tem toda também aquela discussão em torno das questões de caso fortuito, força maior, né? Por exemplo, no caso de direito consumidor, cancelamento de voo, atraso por mau tempo, né? Obviamente, isso é uma questão aí de força maior, né? O avião não pode sair porque existe toda uma prudência e tal. E existe, né, uma regra falando que, nesse caso, teria inexigibilidade, né, da culpa, né, da aplicação do dano moral. Só que, ainda assim, nesse caso, mesmo a companhia aérea prestando toda assistência, né, fazendo toda aquela questão, realocação em outro voo, no caso de atraso, enfim, ela ainda pode responder se o consumidor
se sentiu insatisfeito ali com todas as medidas que foram tomadas, né? Então, essa questão da inexigibilidade, muitas vezes, aí, mesmo assim, gera aí um dano que pode ser indenizável. E o que difere do direito de família é que não existe força maior e caso foi fortuito. Ai, nossa, encontrei uma pessoa muito sensual, fui obrigado, né, a trair. Ai, nossa, caiu no meu colo um homem maravilhoso. Ai, tive que trair. Foi uma força maior. Né, não dá. Então, a gente tem que deixar isso claro que não são todas as áreas que desse conceito. É um exemplo muito prático para vocês conseguirem entender. Enfim, brincadeiras à parte. Mas é só para colocar que existem situações que a gente consegue diferenciar o que pode ter uma responsabilidade maior ou menor, um dano maior ou menor, e que isso não é uma tabela. Lá, vamos consultar. Não, tem sempre ou um precedente, ou os detalhes do caso vão fazer diferença. Acho que isso tudo faz parte. Então, não adianta você ver o vizinho ou o amigo que teve uma situação semelhante, você passar uma parecida e achar que vai ser indenizado da mesma forma. Perfeito. E esse que acho que é o grande complicador, né? Porque o advogado, quando vai ajuizar uma ação, né, para poder pleitear esse dano moral, e aí faço um relato, né, de uma experiência que tive com um cliente, ele foi vítima de uma fraude, de um financiamento numa moto que jamais ele adquiriu. E essa moto provavelmente foi usada para, enfim, cometer atos ilícitos, crimes de trânsito, tinha muitas multas, ele quase teve a carteira de motorista cassada. Bom, para resumir a história, no final das contas a gente entrou com uma ação de indenização, pleiteando o valor, e foi a condenação mínima, né? Então, assim, foi um dissabor gigantesco, teve DETRAN, teve, enfim, questão de ação judicial para poder evitar que ele tivesse a carteira de motorista cassada. Então, quer dizer, isso é um mero aborrecimento? Será mesmo que quando a financeira acabou utilizando de forma, enfim, imprudente, né, a documentação que não era conferiu, falsa, né? Não conferiu, e não era ele, era enfim, uma outra pessoa com a mesma identidade dele, mas com uma outra foto, quer dizer, era flagrante, era nítido. Então, realmente fica aquela sensação de ganhei, mas mais ou menos, Não levei. Né? Não, foi a pessoa não justo, fica né? satisfeita, né? Porque aquilo tudo, né? Ele teve o gasto investimento com o advogado e no final das contas fica à mercê, né? De um julgador. Mas a realidade é que se todo mundo ganhar muito, né, proporcional ao próprio dano, que a gente sabe que o dano de cada um vai ter um tamanho, né, particular. E imagina como que vai ser isso. Então vai virar uma loteria. Vamos lá na justiça tentar ver o que dá. Isso acontece, mas com um pouquinho aí já de comedimento. É isso que eu acho que é o grande ponto, né? Da análise das empresas que são, enfim, acionadas para que elas possam melhorar suas condutas internas. Então, se está tendo uma enxurrada, por exemplo, do apito, né, na porta do banco, vamos analisar o que está acontecendo? Não é possível que todo consumidor, o cliente que vai lá, ele esteja de má fé para poder tentar ganhar um dinheirinho, né? E às vezes realmente pode ser uma falta de treinamento. Como a gente é bem analógica, a gente está trazendo exemplo muito do que a gente vivenciou, do passado. Acho que atualmente o que é muito forte, que as pessoas falam, nossa, vou pedir dano moral, é no meio virtual. Eu ia colocar isso, né? No meio virtual, o que é indenizável? Eu xinguei a Odila, fiz um comentário maldoso no Instagram, com uma rede social. Chamei de crocodila. Isso é um dano moral. Aí nisso ela já levou todo o meu patrimônio, que eu nem tenho, porque eu chamo ela de crocodilo o tempo inteiro. Eu ofendi a honra da Odila na rede social. Isso seria um dano moral indenizável para a Odila? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas ela ficou chateada, ela chorou. Qual foi a consequência fática disso? Ela já tinha uma depressão desenvolvida, aumentou a dosagem do remédio. E tem a questão também de ser na rede social, né? Que tem um alcance gigantesco. Né? Então, essa é a questão, né? Quando a coisa toma uma proporção então por muito isso que grande. Eu nunca vou ser penalizada, porque eu só chamo nota pessoalmente, crocodila. Não necessariamente. Não tem a divulgação. Não Se você podcast aqui, não. Se você stalkeá-la e chamar 1000 vezes ela de crocodila, pode ser que isso seja um dano muito bem moral lembrado. Não faço indenizável, isso. Né?
Fique claro aqui, provado que eu não Mas faço eu isso. acho que essa brincadeira toda é só para que o pessoal entenda de Foi que excelente o exemplo. são exemplos assim corriqueiros, mas para entender, isso me chateou, é dano moral. Não necessariamente, precisa ter algo além do que você ficar chateado, né? Sim. Seja uma repercussão externa ou interna, algo que vá além do teu Círculo ali, né? círculo, Claro. Então, na área da saúde, eu queria falar também um pouquinho as ações que a gente tem visto de reajuste de plano de saúde, né? A gente tinha um entendimento jurisprudencial no sentido de que quando envolve uma relação contratual, se eu estou reclamando algo que eu tenho um contrato escrito, isso não gera dano moral. Isso eu acho legal trazer também. Importante. Então, questão de descumprimento contratual, eu comprei um imóvel da Odila, que é a área dela. A Odila não me pagou. Isso gera dano moral? Existiu uma jurisprudência, um entendimento antigo, né? Um pouco mais, não tão recente, no sentido de que não, isso não, porque eu estou discutindo o contrato. Agora, plano de saúde é uma relação de consumo, né? Muitas vezes envolvendo pessoas idosas, que a gente já fez um podcast sobre isso. Se você não ouviu, vai lá no Spotify, YouTube ouvir. E isso hoje vem sendo entendido como, não, peraí, vamos verificar na prática, no caso concreto, se além de ser um descumprimento contratual, se também não gera dano moral. Então, reajuste plano de saúde, a gente já tem entendimento de que isso gera dano moral, né? O erro de diagnóstico também, quando você vai fazer um exame no laboratório, te diagnosticou com uma doença, isso é só desagradável, isso é um dano moral, né? Evolução para que seja um dano moral. Exato. Mas foi desagradável. Não, o que o laboratório fez? Te ligou, pediu para você voltar? Também tem essa postura do fornecedor. Pessoa, como você falou, né? Se é uma pessoa que já está num estado mais delicado e recebe uma notícia equivocada. Isso. Então, assim, para o pessoal entender, dano moral precisa ter algo além daquela coisa chata, esse apito aqui nessa loja. Não, tem que ser além disso, né? Para ser indenizável. Não é um valor elevado, você não vai ficar rico com isso, mas a porta do judiciário está aberta para todo mundo, é um direito reclamar. E eu acho também que teve um ponto muito positivo, o pessoal começar a entrar com mais ações e buscar seus direitos, seja até pelo juizado especial, que também tem valores menores, onde não precisa de advogado para entrar com a ação, né? Porque eu acho que do ponto de vista do fornecedor, das empresas, o pessoal começou a prestar mais atenção, né? E respeitar um pouco mais os direitos, né? Tem mais treinamento, né? Então, assim, você não tem aquele americanizado de que, enfiei o dedo na tomada, eu também não preciso colocar. Essa tomada pode causar choque, tá? Mas você tem também uma preocupação, né? Do ponto de vista do consumidor, do que aquilo pode causar, algum constrangimento, enfim, que seja indenizável, né? Eu acho que a gente deu o nosso tempo. A ideia era trazer noções básicas aqui do dano moral. Siga a gente nas redes sociais, escute nosso podcast. A gente está aqui aberto. Se quiser fazer pergunta nas caixinhas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.